MPF opina pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, pela sua improcedência. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Ilan. Com a palavra, doutor Rinaldo Moraes, pelo prazo regimental. Obrigado, presidente. Permita-me saudá-lo. Muito boa tarde para Vossa Excelência. Saúdo também os desembargadores presentes, do formato presencial ou virtual, juízes convocados. Também eu saúdo o doutor Augusto, José Augusto, pela gentileza e pelo comprometimento com a defesa, com os advogados, no meu caso específico aqui, quase que eu não sustentava oralmente essa minha respectiva defesa. Com muita humildade, agradeço ao secretário. Eu saúdo também os colegas advogados presentes, no formato virtual ou presencial, estudantes, a todos. Excelências, o caso, quando se trata de traficância, sempre por si só, realmente, traz toda a gama de complexidade. É natural isso. Eu vou buscar a fundamentação, a gente chama de fundamentação teórica da universidade, eu vou chamar aqui de diálogo com o artigo 621 do CPP e seus respectivos incisos. Ou seja, essa revisão criminal, dignos excelências, vai se fundamentar em dois incisos. O inciso primeiro, que trata da questão que, no nosso humilde entendimento, a sentença condenatória ela foi contrária ao texto expresso nos respectivos autos. E também no inciso terceiro, que fala especificamente, presidente, dignos desembargadores, juízes, juízas, da parte dosimétrica da pena. E assim, eu parto, não para entrar especificamente logo na tese, eu queria dialogar com muita humildade com o objeto maior da revisão criminal, que é a sentença prolatada pelo digno juízo, lá de Belém. Está aqui agora o doutor Rolo, brilhante magistrado, brilhante juiz. Mas nós erramos. O professor erra, o médico erra, o enfermeiro erra, o jogador erra. E nós, o advogado, erra, o professor erra. Nós erramos. E no nosso humilde entendimento, é preciso sim dialogar com essa sentença, porque nós percebemos, com muita humildade, os erros que a gente, com muita humildade também, podemos, Vossas Excelências, podem retificar. Inicialmente, Excelências, eu peço perdão que eu não cumprimentei nem saudei o digno representante do MPF. Sinta-se saudado e cumprimentado, Excelência, também. O MPF, na acusação, trabalhou a questão da traficância e também a associação para o tráfico. E na sentença, essa narrativa acusatória da associação pelo tráfico, ela não foi trabalhada. Ou seja, a escolha do nosso digno juízo foi trabalhar duas situações, Excelências, e é importante que a gente traga para cá, para explicitar esse respectivo entendimento, que, ao nosso ver, precisaria de uma retificação. Então, é assim o que está posto aqui, na revisão criminal. Sai a associação e vem a digna sentença do digno magistrado, trabalhando duas situações de traficância. O primeiro caso de traficância aconteceu em 2016 e foram apreendidos 26 quilos de drogas. O segundo caso de traficância, pausa, por favor. E no primeiro caso de traficância, Excelências, a sentença foi de 10 anos. Na apelação caiu para 7 anos. O segundo caso de traficância, o revisionando pegou 8 anos e reduziu para 6 anos. Agora, a quantidade da droga do segundo caso de traficância é de causar, com muita humildade, uma relativa perplexidade, porque é menos de 50 gramas. No primeiro caso, Excelências, 26 quilos. No segundo caso, nós estamos falando aqui de... Está colocado aqui, nos autos, e o próprio juízo sentenciante colocou 0,32 gramas. E o próprio juízo sentenciante
assinala aqui ínfima quantidade. Então, 26 quilos, 10 anos. Na ínfima quantidade, conforme o digno magistrado, nós temos aqui cravado 8 anos, menos de 50 gramas. Esse é um ponto. Bom, aí nós temos aqui o que está explicitado na sentença, sem trazer para cá logo de cara a questão dosimétrica. E assim eu abro, respectivamente, a última oportunidade do revisionado, a nossa revisão criminal, Excelência. E antes de dialogar com as teses expostas na revisão criminal, eu peço com muita humildade trazer para cá um livro do professor Guilherme Nutti, um desembargador de São Paulo, de um quilate também, que nem Vossas Excelências, um quilate elevado. E ele tem um livro clássico, né? A gente que é professor trabalha isso, Provas no Processo Penal. Provas no Processo Penal. É um livro clássico de direito e desnecessário, longe de ar professoral, falar sobre provas. Mas para condenar, muito mais do que Nutti, muito mais do que o debate doutrinário, até o aluno de primeiro semestre sabe, para condenar é preciso a prova estar mais clara que as águas do rio Tocantins, lá da minha região. Verdes, claro, transparente. Não se tem aqui no respectivo caso concreto. Não se tem, Excelência. Essa clareza absoluta, porque não pode nem ser clareza relativa, precisa ser clareza absoluta, não temos aqui. E aqui eu vou me socorrer no que está, evidentemente, explicitado naquilo que nós escrevemos. Nós temos aqui, trazer à baila, de forma sintetizada, 3 nulidades e uma tese de mérito. 3 nulidades. E a primeira nulidade, Excelências, já que o juízo, no momento da sua respectiva sentença, Excelências, fez uma mudança, não dialogando com o que estava pressupondo o MPF, isso por si só acabou prejudicando a respectiva defesa e comprometendo o próprio princípio da presunção da inocência. É preciso dialogar com a súmula 523 do STF, que diz que todo processo penal é preciso ter uma defesa plena e clara. Então, pela escolha do digno juízo, no decorrer da primeira e segunda fase da persecução penal, essa defesa foi prejudicada. E nós sabemos que, via de regra, nós experimentamos aqui no Brasil o sistema acusatório. É muito importante, nesse humilde entendimento, deste humilde advogado, que haja uma situação que seja bem posta, do diálogo. O juiz decide, toma decisão, sentencia, mas é preciso que o dono da ação penal, como está colocado aqui, é o MPF. Eu posso estar enganado, mas parece que isso não foi levado muito em consideração pelo brilhante juízo. Brilhante juiz. Vou para a segunda tese, porque o nosso tempo é muito inelástico. Está na sentença, Excelências. Está na sentença. E nós sabemos também. Aí eu não posso dizer que o aluno do primeiro ano saiba disso. Mas quem está se formando saiba. É preciso, ao dar a sentença, justificar, motivar. E nós temos aqui o artigo 93 da nossa Carta Magna. E também os artigos, no caso 3 ou 5, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 4 do CPP, é preciso motivar, justificar, se eu quero explicitar um quadro de condenação. Não foi feito. Está posto aí, não foi feito. Com todo respeito ao brilhante, digno juízo, ficou tudo na superfície. Não pode trabalhar na superfície. Se eu quero condenar isso, temos que deixar bem explicitado, Excelência. É preciso motivar, é preciso explicitar. Não foi feito na digna sentença.
claro que o Revisionando teve um problema em 2007. Não é a primeira vez que ele cai no tráfico. Mas ninguém está trabalhando aqui a perspectiva do direito penal do autor. Longe disso. É o direito penal do fato. É o direito penal do fato. É claro que eu sei que algumas republiquetas experimentam o direito penal do autor. E não posso nem citar. E nem preciso citar. Mas aqui, no Estado democrático de direito, vale o direito penal do fato e não do autor. Ou seja, se tem um passado nebuloso, vou cravá-lo na perspectiva de merecedor da pior pena. Mais ainda, excelência, em nenhum momento o MPF fala que o nosso cliente, o Revisionando, no caso, em tela, excelências, ele é o maior dos fornecedores. Mas é trazido aqui à baila pelo digno juízo, pelo brilhante juízo, que ele é o maior dos maiores. 60 anos tem hoje, apodrecendo numa cadeia. Deveria ser punido? Deveria. Deveria pegar uma pena? Deveria. Se deveria. Mas é preciso trabalhar na perspectiva da razoabilidade e as provas que devem ser colocadas nos autos. E não há isso, excelência. Para que o espírito punitivista? Se eu quero tê-lo cravado na minha alma, que eu dialogue com o que está pressuposto na Carta Magna e no CPP. Não percebemos isso. Isso é uma nulidade. Excelências, nas interceptações telefônicas, do começo ao fim, de A a Z, de 1 a 1000, MPF pouco participou. Quem deu as cartas do começo ao fim, excelência, os policiais federais, tudo colocado nos autos. Tese de mérito. Tirando as nulidades, excelências, que para mim não é uma coisa qualquer. É o artigo 59 do Código Penal. Porque eu acho tão relevante trabalhar muito bem a dosimetria, é tão importante trabalhar a dosimetria, principalmente o artigo 59 e suas 8 circunstâncias. Porque se não fizermos isso, é uma estadia de um padrão venezuelano, iraniano. É preciso respeitar com muita humildade, ao digno juízo, as regras do jogo. Regra do jogo, excelência. Eu vim lá do norte, lá de Belém, para chegar aqui na capital federal, para defender esse homem. Estou perdendo aula e outras coisas mais. Mas eu queria vir dialogar com vossas excelências. Há muito erro aqui nessa sentença. E a dosimetria especifica isso. Primeiro fato criminoso, sentença 10 anos. E na primeira fase da pena, artigo 59, excelências, 10 anos. Nada na segunda fase e nada na terceira fase. 10 anos, cravou. Segundo caso, de 8 anos. Menos de 50 gramas. Está aqui explicitado para vossas excelências. 0,3 gramas. Ínfima quantidade de... É cocaína, tudo bem, mas é. Mas uma ínfima quantidade, excelências. E a culpabilidade que o juiz pesou a mão, na narrativa do digno magistrado, é inerente ao próprio tipo penal. Eu sei o quanto é delicado, excelência, trabalhar a revisão criminal, ainda mais quando envolve traficância. E no primeiro momento trabalhou a perspectiva de tráfico internacional. Isso foi tirado de tela. Mas há erros aqui, inclusive na parte dosimétrica, e o nosso pedido é uma só, que alguns pontos das teses levantadas, incluindo a nulidade, possa ser observado e retificado aqui, porque aqui é a casa da justiça. Por isso que estamos aqui.
por mais que queiramos ser, em alguns momentos, não garantistas. São os termos, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Rinaldo. Retorna a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o eminente advogado, pedir desculpas por ter falado do outro processo. Na verdade, eu não tinha sido informado de que havia sustentação oral aqui no caso do Idelson dos Santos Arevalo. Senhor presidente, eminente advogado, aqui, como bem falado da tribuna, o caso é de revisão criminal, que não